Vamos entrar no tempo dos almoços e temas. Então vamos discutir hoje, porque todos vamos construir hoje a nossa mensagem acerca de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando. Quem me estava ensinando? Jesus. E estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias de Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Com quem? Com Jesus. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse o paralítico, eu te digo: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Esta é uma passagem muito conhecida. E eu acredito que nós todos já ouvimos várias mensagens em relação a esta passagem. Falamos, se calhar, da fidelidade ou da fé criativa dos amigos do paralítico. Falamos, se calhar, também do valor da amizade. Ou falamos da relação que existe entre salvação e cura. Mas hoje não vamos falar disso, tá bem? Hoje vamos falar de umas personagens muito particulares que acompanharam o percurso de Jesus na terra, e são os fariseus. Se eu digo a palavra fariseu, o que se passa pelas vossas mentes? Tutores, ok? Conhecedores da lei. Uhum. O que mais? Chatos. Pronto. Outra palavra que descreva os fariseus. Arrogantes. Fingidos. Hipócritas. São palavras muito duras, né? Difamadores. Religiosos.
Ok. Não há uma descrição positiva. Não há. Bem vestidos. Ok, boa. Vamos voltar à nossa passagem. E vou ler o versículo 18 e 19. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, diante de Jesus. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Então, lembrem-se que temos uma casa cheia. Há uma multidão, não é? E essa multidão está composta por quem? De acordo com o que já limos. Fariseus, doutores da lei, de onde? Galileia, de todas as aldeias de Galileia, da Judeia e de Jerusalém, certo? E, mais ou menos, nos tempos de Jesus, a Galileia tinha 10 cidades importantes, mais ou menos 204 aldeias. O historiador Josefo dizia que a Galileia tinha mais ou menos 2 ou 3 milhões de pessoas. E neste lugar temos os líderes religiosos, os fariseus e os doutores da lei de todas as aldeias de Galileia, de Judeia e de Jerusalém. Muitas pessoas. E o que acontece? Eu acredito que não todos os doutores da lei, nem todos os fariseus eram hipócritas, falsos, fingidos e todas as palavras tão duras que vocês professaram contra os fariseus. Mas eu acredito que alguns deles tinham o coração disposto a ouvir aquele mestre, a ouvir os seus ensinamentos. E encheram a casa e criaram um círculo ao redor de Jesus. Só que havia um problema. Esse círculo não deixava que pessoas que estivessem fora do círculo pudessem ter com Jesus, pudessem estar à frente do Mestre. E era o caso daqueles amigos e do paralítico. Eles tentaram levar esse amigo na sua cama diante de Jesus, mas aquele círculo impedia que eles pudessem avançar. A intencionalidade dos fariseus era má? Acho que não. Eles simplesmente estavam ao redor de Jesus, queriam ouvir o Mestre, mas esse círculo não deixava que pessoas que estivessem na periferia pudessem estar diante do Mestre. E eu quero acreditar que os fariseus não eram tão maus, nem que todos eram hipócritas, mentirosos, fingidos. Porque eu quero acreditar nisto? Porque a nossa igreja moderna não é tão diferente daqueles fariseus. Nós queremos estar perto de Jesus. Conhecemos a verdade de Jesus. Conhecemos a palavra de Jesus. Conhecemos o plano de salvação. Mas, muitas vezes, queremos encerrar Jesus e que Jesus fique preso, como Jonathan na casa de banho, e que ninguém possa entrar. Mas não é uma atitude negativa. Mas, por vezes, aquilo que nós fazemos, o nosso legalismo, a nossa religião, não permite que outros estejam próximos do Mestre. O legalismo, pelo cumprimento da lei, era evidente nos fariseus. Isso foi evidente depois
na igreja, na primeira igreja, no primeiro século, já temos um comportamento legalista com os primeiros cristãos. A nossa igreja moderna não é tão diferente. Regras, modos de vestir, práticas religiosas que afastam as pessoas de Jesus. A hipocrisia dos fariseus era evidente. E foi evidente também. Paulo repreendeu Pedro. Pedro, aquele discípulo que estava muito próximo de Jesus. Paulo repreende a Pedro porque ele estava a agir de uma maneira hipócrita com os gentios. Nós também agimos muitas vezes assim. Temos uma imagem para fora, mas a nossa vida privada não tem coerência com isso que nós pregamos. Temos orgulho espiritual, igual que os fariseus, igual que João quando escreve para Diótrefes, porque ele estava a tentar tirar algumas pessoas da sua igreja. Porque não cumpriam com certas questões que ele pensava que eram apropriadas. Os nossos líderes religiosos, e não estou a falar só da igreja evangélica, na igreja católica, na igreja ortodoxa, vemos que existe uma elite e só essa elite tem certos privilégios diante de Deus. E os fariseus tinham resistência à mudança. Jesus não se encaixava no papel do Messias que eles esperavam. E por causa disso foi crucificado. Muitas vezes nós também queremos que Jesus seja de certa maneira. Criamos um Jesus que se ajusta às nossas necessidades. Mas esquecemos que Jesus é o Senhor. E vemos em Lucas que sempre que Jesus ensinava, logo havia cura e salvação. Logo. Cura e salvação são duas coisas que Jesus veio para fazer. Achamos que a salvação é nossa, e é nossa. Mas, como Abraão, queremos a bênção para nós, mas esquecemos que a bênção é para todas as nações. Eu admiro os amigos do paralítico. Eu admiro a criatividade. Eles podiam estar mais próximos de Jesus, deixando o seu amigo lá fora. Mas eu admiro a atitude deles. Entramos todos ou não entramos? E conseguiram entrar. E conseguiram que esse homem estivesse à frente de Jesus. E Jesus, no meio dos seus ensinamentos, traz cura e salvação para esse homem. E apesar do círculo ao redor de Jesus, estas pessoas, estes fariseus, receberam uma bênção. Eles foram abençoados, apesar de que estavam a impedir o passo destes marginalizados. Hoje estamos perto de Jesus. Tu e eu estamos perto do Mestre. Estamos a ouvir as suas palavras. Estamos a ouvir os seus ensinamentos.
mas que as nossas atitudes não sejam uma barreira ou um impedimento para outros conhecerem Jesus. Devemos ver para dentro das nossas vidas se temos esse orgulho espiritual, essa hipocrisia, esse fingimento, religiosidade, e permitir que a bênção que nós temos seja partilhada também para outros. Fariseu, eu acho que não é um grupo, é uma atitude. Tinham coisas muito boas, muito positivas, mas também outras negativas. E nós não somos perfeitos e não estamos longe do seu comportamento. Mas hoje, esta passagem está a permitir que nós pensemos fora do círculo. Na tua casa, na tua escola, no teu trabalho, na rua. Quem é esse marginalizado? Quem é esse paralítico que quer estar perto de Jesus? Eu já fui esse paralítico. Eu já estive nessa cama. E eu queria estar perto do Mestre. E tive amigos que lutaram muito forte para que eu esteja perto do Mestre. Mas agora eu não quero criar um círculo que não permita que outros conheçam Jesus. Na tua vida, no cotidiano, quem é esse marginalizado? Quem é essa pessoa que precisa de Jesus? Para que tu sejas não fariseu, que sejas o amigo que de maneira criativa faz que essa pessoa esteja diante de Jesus.